Boa noite. Em tempos de arenas lotadas e nervos à flor da pele, o brasileiro não tira o olho da bola, enquanto partidos e candidatos formalizam parcerias e afinam o discurso da performance definida pelo marketing eleitoral. Hora do Voto recebe o jornalista e cientista político Gaudêncio Torquato, professor titular da USP, consultor político e de comunicação. Obrigada, professor, por estar conosco. E o brasileiro, professor, está atento às convenções partidárias, às definições, alianças, os discursos, acusações, ou está de olho na Copa, com o coração na mão? Exatamente. O brasileiro está de olho na Copa, fruindo espetáculo futebolístico, não apenas da seleção brasileira, como de outras seleções, aplaudindo o futebol e deixando de lado a política. Claro, com o coração na mão, porque esta última vitória brasileira quase bateu na trave, quase não chegávamos lá. Então, nós vamos ter até o dia 14 de julho, esse intervalo lúdico, um momento de lazer, de descontração, de festa, as ruas animadas, bandeiras, enfim. A política vai absolutamente começar logo após a Copa. Agora, o resultado da eleição presidencial, professor, está nos pés do Neymar, nas mãos do Júlio César ou em outra elaboração do marketing ou mesmo na atuação dos próprios candidatos? Maria Lídia, o brasileiro consegue distinguir bem o campo do futebol, do campo da política e da esfera religiosa. São três assuntos, cada um na sua grade. Então, não vai haver, na minha visão, não vai haver influência da Copa sobre as urnas, o que pode, evidentemente, ocorrer um certo clima de alegria, descontração, se o Brasil chegar à final e ganhar na final, e um certo desânimo se o Brasil não chegar lá, a seleção brasileira não chegar à vitória. Porém, acredito que estes resultados, ou positivo ou negativo, não influirão no processo eleitoral, porque o eleitor consegue distinguir. Aliás, estamos vendo essa distinção dos estádios. Político que quer se aproveitar do futebol para atrair a atenção das massas, ele é apupado, ele é vaiado. Eu vi no seu livro, Novo Manual do Marketing Político, por sinal adorei, professor. Fiquei assim encantada de ver a forma didática com que o senhor mostra as contradições de campanha, que certamente aquele que ler vai identificar com muita facilidade no horário eleitoral de rádio e televisão. Mas lá há um texto em que afirma que o eleitor não compra gato por lebre. Eu achei isso muito interessante porque parece que o marketing político e candidatos não pensam muito assim. É uma dinheirama gasta com profissionais especialistas em fazer a mágica e um esforço muito grande de transformação. Uma coisa é o candidato pessoalmente, outra é aquele que aparece no grande palanque, rádio e TV. Isso quer dizer o quê? Que ainda existe a crença que o eleitor é bobo e ele compra gato por lebre? Alguns políticos ainda acreditam que o eleitor compra gato por lebre. Esta tendência, vamos dizer, da espetacularização da política com o marketing vem lá de trás. Você se lembra que desde os tempos de Collor, esse marketing exuberante passou a, digamos, a espetacularizar a política. O que é corria naquela época? O Collor, governante, todo garboso, jovial, correndo. Cada dia um recado na camiseta, né? Todo dia com uma camiseta diferente. Arrebanhava os jornalistas que corriam atrás dele fazendo Cooper diário. Eu chamei de marketing exuberante. De lá para cá, o marketing foi, evidentemente, melhorando, aperfeiçoando as suas técnicas, a ponto de usar recursos cinematográficos para firular, para driblar, para, enfim, cosmetizar os políticos. Mas o eleitor passou a perceber também, até por conta disso,
que muito gato estava ali tomando lugar de lebre. Entendeu? Muita cosmética, muito enfeite, muita firulação. Os recursos cinematográficos passaram a mostrar, por exemplo, trens-bala em São Paulo, mostrar, laboratórios científicos, enfim, uma coisa maravilhosa que não ocorreu. Então, as frustrações foram se acumulando ao longo do tempo e o eleitor passou a perceber, puxa vida, eu não vou mais deixar ser engabelado, eu não vou mais deixar ser enrolado. Mas tem algo de novo nesse universo que o senhor mesmo, nesse livro, disse, povoado de costureiros e produtores de imagens. Tem uma tendência no marketing eleitoral desse ano, 2014, que mostre que tem algo de novo? Algo de novo, sim. Primeiro, a prevalência do conteúdo do programa de governo sobre a forma. Ou seja, o bonitinho mais ordinário não vai vingar mais. Propostas. Digamos, para a saúde, o eleitor quer distinguir a proposta do candidato A da proposta do candidato B e do C, sobre o mesmo tema. Ele vai querer ver, identificar e avaliar quais as propostas que melhor condizem com o seu pensamento. Segurança, mobilidade urbana. Então, alguns temas, Maria, que são contundentes, são emergentes. Quer dizer, o eleitor estará atento ao diferencial de cada um? Sem dúvida, ao diferencial. Tem que ter um diferencial. Mas, professor, está parecendo uma coisa muito curiosa também. Como pesquisa mostrou que o eleitor está ávido por mudança, né? Aparece aqueles 70 e poucos % querendo mudança, todos os candidatos se apresentam como agente de mudança. É um discurso comum, né? Eu até fiquei olhando, mas se eles representam correntes contrárias de pensamento, são adversários, até a presidente da República fala é apresentada como agente de mudança? Pois bem, esse é um pepino que vai ter que ser desenrolado, né? A embalagem vai ter que ser desenrolada durante a campanha. O eleitor vai distinguir entre os candidatos aquele que poderá efetivamente implantar a mudança, porque todos os discursos realmente convergem para a mudança. Mudança ou mais e melhor. Você percebeu que tem ainda, vamos fazer mais é melhor. É melhor. Até porque as manifestações dos últimos tempos trabalharam com esse conceito da melhoria da qualidade. Exatamente, mais do que está bom, aperfeiçoar e mudar. Então, o diferencial vai ser daquele candidato que não prometeu no passado, aquele que não prometeu, que vai ser testado. Porque os que prometeram e não cumpriram, esses vão ser cobrados. Ou vão ser mandados para casa. Aí isso eu já conheço, a mudança dele eu já conheço. Entendeu? Então, o diferencial no discurso sobre mudança será dado pelo perfil que poderá representar efetividade, viabilidade. Esse tem condição de efetivar a sua mudança. Agora, para ir para casa, de volta para casa, é aquele candidato à reeleição. Certo? Porque os outros estão chegando com as suas propostas e tentando estabelecer o seu diferencial. O marketing eleitoral, ele usa hipérbole com muita frequência, aumenta, eleva a potência daquilo que as pesquisas qualitativas mostram como sendo anseio da população. E é aí que aparece a engambelação. Aquilo que é aprovado e está bom é elevado a uma potência muito alta. E aquilo que é cobrança do que não foi feito é minimizado, não é muito tocado, mas o resto é tão grandioso. Isso não confunde o eleitor, professor? Confunde, mas já confundiu mais no passado. É porque o processo de racionalidade está se expandindo. O eleitor ele passa a desconfiar das melhores intenções. Ele também examina a viabilidade da proposta. Isso é viável? Será que, por exemplo, dá para se fazer da noite para o dia 100 hospitais, 200 prontos-socorros? Então, ele começa a desconfiar. Hoje, o eleitor quer respostas imediatas, pragmáticas, objetivas, claras, e que sejam comprovadamente execuíveis, até do ponto de vista de
financeiro. Olha, nós vamos dispor tanto recurso para fazer esta obra. Ah, interessante. Então para fazer isso, teremos. Teremos como? isso aí. Teremos não como? Jogar isso para o futuro, quando houver dinheiro, não. Todas as obras deveriam ter as suas consignações concretas. Professor, lá em Salvador, agora, no fim de semana, o presidente Lula defendeu na sexta-feira como a única saída para reverter o desalento com a política, esse sentimento na população de que a política está vergonhosa, que é tudo igual, que ninguém presta, é com reforma política. Eleitor quer reforma política, sabe o que é reforma política, ou acha que isso é discurso repetido há décadas? Pois bem, você colocou uma questão fundamental. O eleitor não sabe o que é reforma política. Até porque o termo reforma é linguagem comum de todos os candidatos. Vamos fazer a reforma. O eleitor quer, isso sim, ele quer seriedade na política. Ele quer compromisso na política. Ele quer respostas dos candidatos que foram eleitos, concretas. Então, é preciso que se diga o que é reforma política. Por exemplo, nós vamos agora mudar o sistema de voto. Como é que é o sistema de voto hoje? Pelo sistema proporcional para deputados, sistema majoritário para governadores e senadores. Então, vamos explicar que voto é esse. O eleitor não sabe. O eleitor comum não sabe o que é isso. Não sabe mesmo. Financiamento de campanha. O que é isso? Hoje é um financiamento privado e público. Mas não se explica muito bem, como se a campanha fosse só privada. Olha, tem recurso público nas campanhas a partir dos fundos partidários, que os partidos recolhem já milhões. Recebem, né? Já recebem, mostrar claro. E deixar claro isso. Né? Pois é. Então, e assim por diante, o chamado voto distrital, de distrito, a tendência, aliás, é essa, é o eleitor votar em candidato mais próximo a ele. Há uma tendência no Brasil de distritalização do voto. Até porque, né, quando se terá a chance da cobrança, da fiscalização. Agora, o eleitor não quer saber dessa coisa, por exemplo, que também o PT trabalhou muito com isso ao longo de décadas, nós e eles, nem a chamada zelite branca e zelite preta. Então, este assunto está esgotado, é uma besteira, é um besteirol. Agora, o senhor acha que é por isso que o ministro Gilberto Carvalho fez aquele discurso que surpreendeu? Porque aquele xingamento na abertura da Copa que constrangeu, né, a uma grande maioria, foi dito que partiu da chamada elite branca, que não gosta do PT, não quer que haja um trabalho para os pobres, etc. Parece que esse discurso já mudou, ele não está sendo repetido. Foi dito, eu imagino, até como uma catarse, né, pela revolta, porque foi muito ofensivo, sim, a presidente da República do Brasil, aquele xingamento sem todo, dúvida, né, foi constrangeu. Ofensivo. Agora, a indagação o eleitor, né, diante disso tudo, ele partilha. Tem um limite à agressão na política, por exemplo, do xingamento como aquele. Gilberto Carvalho falou, não é só a elite branca, não. Eu vi no metrô, eu vi outras pessoas lá fazendo. Então, isso aí é um sentimento que pode estar permeando, a imprensa estimula. Como é que o senhor entendeu aquela fala de Gilberto Carvalho? Primeiro, ele foi inteligente ao perceber que a indignação social não parte apenas de uma camada, a camada do topo. Ele percebeu que essa indignação permeia todas as áreas da pirâmide social. Inclusive a que veio de baixo para cima, chamada classe C emergente, que quer melhores e mais serviços. Muito bem. Então, com isso, ele disse, não, vem em todas as áreas. Mas, se você percebe, Maria Lídia, os apupos não se dirigem apenas... Naquele caso, se dirigiu ao presidente a sua excelência presidente. Mas os apupos, de regra geral, atingem a todos os políticos indistintamente. Pega o apupo a todos eles. Agora, também por trás desse discurso do Gilberto Carvalho, havia um outro discurso. Que esse discurso está permeando porque esse discurso está sendo... Gotejando, né? Ele usou esse termo. Gotejando, está descendo como gotas que vão até ao último andar da pirâmide. Estão gotejando porque há uma força que está propiciando isso, que é a força midiática dos meios de comunicação.
Então eu vi aí um certo driblezinho linguístico para dizer nós temos que controlar os meios de comunicação. Que a culpa não é nossa, é do Que a meio de culpa não é comunicação, nossa. é o meio de Isso. comunicação que está criando essa inverdade. Criando essa Seria inverdade. isso? É isso aí. Então, Sim, tem esse recado, tem no esse subtexto. sem dúvida que eu vi claramente este recado, Maria Lídia. Aécio Neves também soltou uma outro dia que passou a ideia do recado. Ele disse, até o PT reconhece que tem que mudar, tanto que apresenta a sua candidata, que é a presidente da República, como agente de mudança. Do ponto de vista do marketing eleitoral, é contraproducente apresentar a presidente como agente de mudança? Isso significa a subscrição que as coisas não estão bem? De uma certa forma, quem está no governo, governando, não é? Não deveria trabalhar muito o conceito de mudança, porque ela própria, a autoridade governante, deveria já estar fazendo a mudança. Se promete mudança, é, de uma certa forma, um reconhecimento de que não houve esta mudança. Então, o Aécio teria razão. Agora, ela acrescentou mais mudança e mais avanço. No sentido de aperfeiçoamento e avanço. Tem um superlativo aí no meio, um diferencialzinho, que é um superlativo. Vamos fazer mais. Então, por que evidentemente, esses discursos todos, eles são testados preliminarmente pelas pesquisas? E esse conceito de mudar, você se lembra que em 2003, quando o Lula começou o discurso dele no Palácio, tomou posse, a primeira palavra dele foi mudança. Começou com mudança. Então não é de hoje que nós estamos trabalhando com este conceito. Bom, é que naquele momento, de fato, Lula era uma mudança. Né? O PT ter chegado ao poder, né? O metalúrgico, aquela aura que repercutiu internacionalmente. Então era de fato. E o que ocorreu? O que ocorreu é que, na verdade, o PT se mesclou aos outros partidos e nós estamos divisando hoje uma imensa geleia partidária, uma pasteurização, como todos os partidos fossem colocados num caldeirão, né? E todos têm a mesma cor, ou não têm a mesma cor, o mesmo cheiro, todos são muito assemelhados. E o PT, então, veja bem, se aproximou desses partidos e aí deixou de ser o diferencial. Ele não é mais diferencial como era no passado. O próprio presidente Lula fez uma reflexão e verbalizou isso, né? Que o PT tinha que fazer uma revisão. Gilberto Carvalho, aqui no Hora do Voto, falou: o PT fez muito bem ao poder, mas o poder não fez bem ao PT. E o presidente Lula, posteriormente, numa de suas falas, reconheceu a necessidade do PT fazer uma revisão. Né? E também lá em Salvador, essa questão de que a política, para todo mundo, a política está generalizada como uma coisa vergonhosa, que todo mundo é igual. Daí porque eu acho que nós estamos vivenciando este ano a campanha mais emblemática das últimas décadas. Porque o PT deu tudo o que tinha para poder perpetuar o seu projeto de poder. Chegou à encruzilhada. Hoje nós estamos vivendo a campanha da encruzilhada. Falando em encruzilhada, professor, eu peço licença e vamos fazer um pequeno intervalo. Mas eu quero deixar uma questão e trazendo para São Paulo. A gente pode depois voltar para o Nacional, mas eu quero trazer para São Paulo, porque havia uma disputa de parcerias, o PSD de Kassab, né, com quem ia ficar, com Alckmin, com SCAF, como é que não é, com o PT já se sabia que não. Entretanto, foi definido que Gilberto Kassab apoia a candidatura de Paulo SCAF do PMDB. Corre a boca pequena, que aí tem a mão do presidente Lula, que ele teve um empenho muito grande, já que Kassab apoiou a candidatura de Dilma Rousseff. A pergunta que eu deixo para o nosso telespectador, afinal, Lula está com Padilha ou com SCAF? A gente volta no instante.
Estamos de volta com Hora do Voto, hoje entrevistando o jornalista e cientista político Gaudêncio Torquato, professor titular da USP, consultor político e de comunicação. Professor, eu havia deixado uma questão, quero retomar com ela. Kassab finalmente se decidiu e apoia a candidatura de Paulo Scaff do PMDB em São Paulo. E corre que essa decisão teve aí um suporte muito grande, um empenho do ex-presidente Lula para que Kassab apoiasse Scaff e não Geraldo Alckmin. Agora, a minha indagação foi essa, afinal de contas, Lula está com Padilha, que é o candidato do PT, ou com Paulo Scaff do PMDB? O ex-presidente Lula está, claro, junto e trabalhando pelo projeto do PT e do lulismo, que é o de continuar, digamos, no centro do poder e regimentar forças para perpetuar a vida do PT no poder. Em São Paulo, esse projeto implica a derrota dos tucanos, que há 20 anos estão no Estado. Então, é evidente que eles analisaram, se o Padilha não for capaz de derrotar o Geraldo Alckmin, nós vamos apoiar o Paulo Scaff, porque o PMDB faz parte da Aliança Federal. Então, vejo muito pragmatismo. O Padilha ainda hoje na faixa de um dígito, 4, 5% dos votos, né, segundo as últimas pesquisas. Então, é possível até que haja uma canalização, mesmo antes de setembro, outubro, uma canalização para Paulo Scaff. Né? Eu vejo, por exemplo, que nos últimos dias... O senhor vê isso como possível ou provável? Eu acho como possível. Não, possível tudo é. Possível tudo é. Eu quero saber se o senhor acha provável. Acho também provável. Eu acredito, inclusive, se não, ele não demonstrar força para subir, para alavancar a sua campanha. Por exemplo, o PP já está vindo também para o Paulo Scaff, que já tinha dado apoio ao Padilha. Agora tem uma coisa, a candidatura Paulo Scaff teve um desempenho curioso. Ela teve um arranque, chegou lá nos 20% das pesquisas. 21, e empacou. A que o senhor atribui isso? Não, primeiro, é evidente que o presidente Paulo Scaff, da Fiesp, Paulo Scaff, que deixou a presidência da Fiesp. Deixou agora. Ele é uma pessoa muito determinada, corajosa, teve uma boa presença na mídia institucional. Né? Pela Fiesp. Pela Fiesp. Correu o interior todo, inaugurando obras do Senai, SESI. Então, teve visibilidade. Vamos para visibilidade. Muita visibilidade. Né? Acho até que o número que ele conseguiu de 21%, segundo a última pesquisa da Datafolha, é muito alto para um perfil como ele. Para esse arranque inicial. Para esse arranque. Né? Com um tempo de televisão, com um programa de televisão que pode ser igual ao do Geraldo Alckmin, ele ameaça, inclusive, avançar bem e ir para o segundo turno com o Geraldo Alckmin. Eu até acredito muito nessa hipótese hoje. Portanto, não estou acreditando muito na hipótese do Padilha chegar... É aí que mora o perigo, quer dizer, a união do PT com o PMDB contra a Alckmin. Exato. No segundo turno. No segundo turno. Você acha que o PT no segundo turno apoiaria quem? O candidato que faz parte da aliança governista ou o candidato do PSDB? Agora, professor, o candidato Geraldo Alckmin, né? O senhor ficou surpreendido com os 44% dele na pesquisa, depois de ter sido durante tanto tempo alvo de pesadas denúncias desse escândalo, Alstom, Siemens, cartel de trens em São Paulo e etc., fora a crise da água, que os adversários estão explorando assim, com grande empenho, e o homem lá em cima nas pesquisas, ainda podendo vencer num primeiro turno, conforme a última pesquisa, claro. O Geraldo, ele tem um grande suporte coisa não bate no nele. interior do Estado. Veja bem, São Paulo tem 33 milhões de votos, a maior parte dos votos do interior do Estado, onde ele tem um trabalho forte, do governo do Estado. A questão da água, evidentemente, pegou mais aqui a capital, a região metropolitana, entendeu? Mas o grosso dos votos vem do interior, onde ele tem. E, evidentemente, Maria Lídia, um governante tem sempre uma alavancagem, um poder, uma performance ajudada pela máquina governativa. Então, eu acredito que ele está num patamar razoável.
Tenho minhas dúvidas sobre o crescimento, porque poderá haver uma polarização muito grande, agora não apenas com o PT, mas também com o próprio PMDB. É engraçado, como assim? Pode haver uma polarização no sentido de os tucanos contra um outro perfil. Bom, agora sobre as manifestações que parecem ter refluído. Diminuíram, né, em volume de participação e nível de frequência também com que elas aconteceram. Isso é o efeito Copa do Mundo e elas poderão voltar após o término da Copa, seja qual for o resultado, ou elas já caem no esquecimento porque o momento será eleitoral, etc. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que esse processo de mobilização nas ruas e categorias profissionais, etc., se deve à insatisfação de setores e de grupos organizados, enfim. E, na minha visão, esta insatisfação vai continuar. A Copa foi um refluxo, tem sido um refluxo, né? Vamos deixar um espaço para o entretenimento, mas vamos voltar. Então, acredito que essas manifestações irão ocorrer até as margens eleitorais, porque o eleitor percebeu, Maria Lídia, que tem força e está impregnado dessa vontade de querer realmente empurrar o poder político. Vão continuar até o processo eleitoral. A minha última questão foi sobre uma declaração feita aqui no Hora do Voto por Almino Afonso. Fez uma análise muito interessante, experiente, né, do universo político. Ele entende que se, de fato, os partidos de oposição querem tirar o PT do poder, como tem apregoado desde o início da campanha eleitoral, que a única forma é através de união das oposições numa coalizão e um candidato único ainda no primeiro turno, já. Não esperar o segundo turno para a oposição se unir. Como é que o senhor vê essa avaliação de Almino Afonso? Acha isso possível, que candidatos da oposição abram mão do seu projeto partidário, político, pessoal, para uma união, para vencer aquilo que eles chamam de inimigo comum? Adversário comum? A proposta é interessante, mas não é viável. Não é execuível? Não é execuível porque a política brasileira ainda está fundamentada no individualismo ou na divisão de grupos. Jamais eu veria, por exemplo, a possibilidade do Eduardo Campos, que quer aparecer como força alternativa, terceira via, deixar a essa altura a sua campanha com a sua vice Marina para apoiar o Aécio Neves. Jamais essa possibilidade não existe. E o inverso também. O inverso também, porque evidentemente nós trabalhamos aqui, a não ser mais adiante com a reforma profunda dos costumes políticos, essa possibilidade seria viável, mas daqui a alguns anos, por enquanto não. Tem que maturar. Tem que maturar. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. E termina aqui a Hora do Voto. Eu agradeço a todos que têm nos acompanhado. Na próxima segunda-feira, às 11h30 da noite, outro Hora do Voto. Até lá.